Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é sobre o Espírito Santo. É uma pregação que eu vou estar fazendo para vocês sobre o Espírito Santo. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus sobre este assunto, que é o Espírito Santo. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos o assunto do Espírito Santo, Pai. Que esta pregação, que esta mensagem chegue a muitos corações de pessoas, Pai. Que alcance muitas pessoas. Que é o Espírito Santo que faz a obra. Ó Pai querido, nos ilumine agora com o Teu Espírito Santo. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E o primeiro verso que eu queria compartilhar com vocês está em Hebreus, capítulo 3, e o verso 7. Verso 7 e 8. Olha o que diz aí. Vamos aqui para vocês verem melhor. Verso 7 primeiro. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação no dia da tentação no deserto. Então, o que esses versos quer dizer? Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, nós não podemos endurecer o nosso coração. Porque o Espírito Santo está falando para você o caminho certo, que é o caminho de Deus. Que o caminho que você deve seguir é o caminho de Deus. Que quando você vai para um caminho errado, o Espírito Santo ainda continua falando aos seus ouvidos: não vá para esse caminho. Esse caminho que você vai é um caminho para a morte, um caminho que vai levar você para a perdição. Você não deve ir para esse caminho. O Espírito Santo fica falando ao seu ouvido, fica falando até você não ir. Ele fica ali falando, porque o Espírito Santo, ele está como um guia para nós. Ele guia você. O Espírito Santo, ele mostra para nós o pecado. Você está fazendo isso errado, não faça isso. O Espírito Santo está aqui para nos guiar, para mostrar o que é certo, o que é errado, para mostrar o caminho que você deve seguir, que é o caminho de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo fala aos seus ouvidos, não endureça o seu coração. O que acontece quando você vai endurecendo o coração? Não ouve mais a voz do Espírito Santo. Vamos lá, em outra passagem. Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 4, e o verso 5. Quando você está indo para um caminho errado, olha como é que o Espírito Santo fica. Verso 5. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, o Espírito Santo, quando ele está vendo que você está indo para um caminho errado, ele sente ciúmes de você. Porque você está indo para um caminho que não é para ser seguido. Ele sente ciúmes. Ele continua falando para você, não vai para esse caminho. Ele fica martelando nos seus ouvidos para você não ir. Mas, quando ele vê que não tem mais jeito, que você já escolheu isso para você, o que acontece com o Espírito Santo? Vamos lá para Efésios. Capítulo 4 e o verso 30. Olha aí, o verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção.
Então, quando o Espírito Santo vê que não tem mais jeito, que você já escolheu isso, ele fica triste com você. Porque ele falou tanto aos seus ouvidos para você não ir para esse lugar, mas você escolheu. Ele deixa você ir, você escolher. Mas lembre-se, quando você escolhe um caminho errado, as consequências vêm. Depois não adianta você ficar reclamando, por que está acontecendo com isso comigo? Porque você não deu ouvidos à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, ele nos ama, ele quer o nosso bem. Ele não quer ver você caindo, se perdendo para um caminho errado. O Espírito Santo é o nosso guia. Aqui, ó, o Espírito Santo nos guia quando aprendemos a reconhecer a sua voz. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Porque o caminho que o Espírito Santo nos mostra é o caminho de Deus. É um caminho que vai levar você para a vida eterna. O caminho de Deus é estreito. É um caminho que você tem que fazer o quê? A vontade de Deus. Estar com Deus, orando, pedindo a presença do Espírito Santo. Quando você sair da sua casa, fala: Espírito Santo, venha comigo. Faça do Espírito Santo um amigo seu. Olha, Espírito Santo, eu vou para o trabalho. Me proteja aonde eu estiver. Me guarde dos caminhos ruins, das maldades. O Espírito Santo, ele está com você. Ele é seu amigo, ele quer ir com você aonde você estiver. Para o trabalho, para a escola. O Espírito Santo está com você. Nós não sabemos pedir a presença do Espírito Santo. Nós temos que saber pedir a presença do Espírito Santo. Mas para isso temos que ter uma comunhão com Deus. É isso que o Espírito Santo quer. Essa foi uma mensagem rápida. Uma mensagem para abrir as suas mentes. O Espírito Santo está aqui para nos guiar, para nos mostrar o que é certo, o que é errado. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!